Oi, aqui é a Mônica, sou consultora de marketing para mulheres empreendedoras, principalmente solos, que fazem tudo sozinha, querem trabalhar seu marketing com autenticidade. E eu fui convidada para falar aqui um pouquinho com vocês sobre a minha trajetória, mas eu não poderia falar sobre mim, sobre a minha trajetória profissional, sem falar um pouquinho de quem sou eu como pessoa. Bom, eu sou filha caçula da Dona Maria, que é uma baiana que veio para São Paulo muito novinha. Sou irmã de duas mulheres gêmeas, um irmão. Sou a caçula, raspa do tacho. Minha mãe veio para São Paulo muito nova. Ela não teve acesso aos estudos e sempre priorizou muito que eu estudasse. E para mim é um motivo de grande orgulho dizer que eu sou a primeira mulher da minha família a fazer uma faculdade, a ter entrado no mundo do empreendedorismo. Eu venho de uma família de mulheres que trabalham na parte de limpeza, de serviços, e eu falo isso com muito orgulho, porque foi a trajetória delas que fez com que eu chegasse onde eu cheguei, mas eu queria quebrar esse ciclo, né? Então, apesar da minha mãe priorizar muito que eu estudasse, eu falo que foi a primeira vez que eu desobedeci ela, de fato, porque com 15 anos, assim que eu pude procurar emprego, eu fui atrás de trabalhar por conta, por procurar meu serviço, poder estar no mercado de trabalho. E aí, com 15 anos de idade, eu arrumei meu primeiro trabalho. Eu comecei numa gráfica como digitadora, saí de lá como gerente. Foram muitos desafios, comecei a entender como é que funcionava trabalhar para os outros, atendimento. E aí depois disso eu até tive algumas oportunidades de trabalho em outros locais, mas eu sempre me senti desencaixada do mundo corporativo. Por muito tempo eu sempre fiquei me questionando se realmente era um problema meu, se eu não era capaz, até entender que de fato o que fazia eu brilhar os olhos era o empreendedorismo. E aí com isso eu fui dando os primeiros passos, né, como empreendedora. Comecei estampando canecas, camisetas, atendendo alguns clientes com design, até que eu recebi o convite de uma cliente para me tornar sócia do negócio dela. E assim nasceu a minha primeira empresa em 2013, que foi a Infinita Gráfica, onde a gente atendia com cartões de visita, parte de papelaria, desenvolvimento de identidade visual. E assim eu fui começando a entender que era esse nicho, que era esse mercado que eu gostava de atuar. Foram muitas oportunidades, né, de aprendizado principalmente, e nessa trajetória de empreender, muitas coisas aconteceram, porque geralmente eu falo que eu sou a minha persona das clientes que eu faço consultoria. Por quê? A gente tem uma habilidade, a gente tem um conhecimento, mas nós não temos geralmente a visão da gestão, de como é que funciona uma empresa. E com isso vem muitos desafios que às vezes a gente se sente perdida. Mas em resumo, a minha empresa passou por sócios, eu fiz sociedade, já tive 2 sócios, até que em um momento eu me vi sozinha e precisei, né, perguntar para mim mesma se eu ia conseguir, porque eu sempre fui a pessoa dos bastidores. Ficava nos bastidores, tinha meus sócios que estavam ali na linha de frente do negócio, e aí eu precisava entender se eu teria essa habilidade de tocar o negócio sozinha. Então foi quando eu olhei para mim, para dentro. Fiz um trabalho onde eu precisei fazer um desenvolvimento pessoal, procurar uma mentora para poder entender quais eram as minhas necessidades. E aí eu precisei olhar para dentro para poder entender se eu teria a habilidade do desenvolvimento de uma empresa, de tocar uma empresa sozinha, porque eu sempre fui a pessoa dos bastidores e sempre tive pessoas ali na linha de frente tomando decisão, sempre muito na parte operacional. E empreender, a gente precisa desenvolver habilidades a todo momento. E no processo de desenvolvimento pessoal, onde eu busquei uma mentora, foram 6 meses onde a ideia era olhar para a empresa, e a gente acabou olhando muito mais para mim, para as minhas necessidades, para as minhas crenças, para o que me limitava para poder tocar o negócio. E foi a partir disso que eu comecei a ter mais confiança em ter o meu próprio negócio, em poder tocar uma empresa sozinha. E aí fazem mais de 10 anos que eu trabalho com marketing, atendendo pequenas e médias empresas,
principalmente empresas B2B, né, que são empresas que atendem outras empresas, na parte de desenvolvimento de site, de brand, de posicionamento digital. E aí, com todas essas demandas, eu quis e me surgiu a necessidade também de ser palestrante. Escrevi um livro em parceria com um projeto social que ajuda mulheres em situação de vulnerabilidade. E aí eu precisei sempre estar olhando para mim, E aí, estando nesses projetos com mulheres em situação de vulnerabilidade, fazendo palestras para as mulheres, começou a me surgir uma outra vontade, uma necessidade, que foi de trabalhar com mais propósito no que eu estava fazendo. Porque atender empresas eu gostava, mas eu já não estava me sentindo mais tão satisfeita. E aí, esse ano, eu fiz o lançamento da Emanaê Hub, que é o hub de comunicação, soluções para negócios femininos, onde eu faço consultoria de posicionamento digital e faço a consultoria da parte do que elas querem, quem são elas, o que elas querem conquistar com o negócio dela. E eu falo que a mulher precisa estar bem com ela mesma para que ela possa estar bem em todas as outras áreas da vida dela. Então, nas minhas consultorias, eu sempre olho primeiro para o CPF, para depois olhar para o CNPJ, porque eu acho que a gente precisa realmente estar satisfeito com o que a gente está fazendo. Empreender já é bem desafiador. E quando a gente fala de mulheres que empreendem, e aí a gente vai olhar para todos os cenários, que às vezes são mães solos, são mulheres que lidam com a demanda do trabalho, mais casa, marido. Então não adianta eu olhar somente para o trabalho sem olhar para a pessoa. Então, na Emanaê, meu principal propósito é realmente ser uma parceira das minhas consultoradas, que é olhar para as necessidades dela, o que é que elas precisam, e oferecer as melhores soluções, caminhando lado a lado para que elas consigam conquistar o que desejam, ter resultado com seus negócios e principalmente estarem satisfeitos com o que estão entregando nas suas empresas. Fala um pouco pra gente o porquê desse nome Emanaê. Explica pra gente o que ele significa. Sim. É uma ótima pergunta, né? Porque as minhas outras empresas, como eu tinha pessoas, as decisões de nomes sempre foram em conjunto ali com eles. E a Emanaê hoje ela representa a minha identidade de fato. Porque Emanaê veio do nome emanar, emanar a sua essência, emanar a sua autenticidade. E eu acredito muito nisso porque eu vejo que quando uma mulher negra empreende, ela nunca pensa em empreender sozinha. Nós pensamos no coletivo. Geralmente, mulheres negras que empreendem pensam na comunidade, na ancestralidade. É muito mais do que você ter uma empresa. É você honrar sua ancestralidade, onde você quer chegar. É você abrir caminhos para outras mulheres. Então, emanar vem disso, emanar. Trazer mais mulheres, emanar nossa autenticidade, quem somos. Principalmente, quem somos. Porque empreender, por muito tempo eu pensei que para empreender eu precisava seguir o modelo terninho, taça, e isso nunca me representou. Eu sou quem sou e eu quero atender pessoas que respeitam quem eu sou. O meu profissionalismo não está no cabelo que eu uso, na roupa que eu uso, no pagode que eu frequento. Então, eu quero estar com mulheres que respeitam a autenticidade de outras mulheres e que juntas se unem para que a gente seja realmente comunidade. Acho que nosso afroempreendedorismo, né? Quando se fala de afroempreendedorismo, tem muito isso do senso de comunidade. Sempre quando eu palestro, eu sempre falo, né? Tem uma frase que eu uso em todas as minhas palestras, que é: eu não serei livre enquanto outra mulher não for, mesmo que as correntes dela sejam diferentes das minhas. Porque acho que todas as mulheres têm as suas necessidades, as suas dificuldades e principalmente, né, o sucesso é diferente para mim, é diferente para Ju, é diferente para todas as outras mulheres. Às vezes o significado de sucesso para mim é ter liberdade. Para Ju é estar com a família dela, com a filha dela, para outra mulher que seja viajar. Então, empreender respeitando quem somos, né? E eu até uso também na minha empresa a frase, né, do Ubuntu, que é: eu sou porque nós somos. Porque às vezes as mulheres falam assim: você é referência para mim, eu acabo me espelhando em você. E eu sempre falo: eu sou porque nós somos. Somos uma comunidade, a gente precisa se fortalecer. Já tem tantas coisas que desafia o empreender feminino, nós como mulheres, que a nossa união faz toda a diferença para que a gente realmente esteja feliz, né, com o que a gente é. E aí essa identidade, né, é realmente ser quem somos, estar felizes no mundo, vivendo, não apenas sobrevivendo, e principalmente estando feliz com o que a gente faz no nosso trabalho. O que é identidade para você?
Para mim, identidade é honrar a minha ancestralidade, é fortalecer a minha comunidade, é trabalhar em comunidade e ajudar outras mulheres. Eu não consigo me ver tendo sucesso se eu não estiver fortalecendo outros negócios, principalmente de mulheres negras, mulheres que querem estar felizes com o seu negócio. Para mim, identidade não é singular, é plural. Eu preciso pensar em outras pessoas. E principalmente, para mim, que é muito importante, é honrar a minha ancestralidade, honrar o caminho de tantas outras que vieram atrás de mim, que abriram o caminho para que eu estivesse aqui, não só pela minha mãe, pelas minhas irmãs, pela minha família, mas tantas outras que vieram muito antes, que batalharam para muitas coisas que hoje a gente usufrui e que às vezes a gente não olha, né, como já foi difícil. Então, honrar quem veio antes, respeitar a minha ancestralidade e abrir caminhos para muitas outras que ainda virão. Então, se você é uma mulher empreendedora ou deseja ser, quer começar a dar os primeiros passos no empreendedorismo, não sabe por onde começar, ainda acha que precisa desenvolver algumas habilidades que você ainda não domina, fala comigo, vou ficar muito feliz em poder contribuir para o crescimento do seu negócio, para o seu posicionamento, para que você possa estar feliz no seu negócio, para que você possa ter sucesso e caminhar junto com você, te ajudando, seja na parte de construção de brand, de redes sociais, desenvolvimento de site, ou apenas um papo ali de quem já está no mercado há mais de 10 anos e com certeza vai conseguir contribuir para que você possa ter resultados na sua empresa.